Provavelmente, se você é ser humano, você já sentiu que Deus ele não te ouve e que ele não se importa com você. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre que muitas vezes nós se sentimos tão angustiados e tão oprimidos pela vida mesmo, pela nossa geração que realmente é mais fraca e se importa muito com coisas sentimentais. Isso fez de nós pessoas sujeitas a elogios, a críticas e faz com que nós se importemos com isso, vamos ser sinceros. Mas a Bíblia, ela está, principalmente em Salmos, que é o que a gente está fazendo aqui toda semana, falando sobre cada Salmos da Bíblia, tentando refletir nisso. Principalmente os Salmos, eles expõem muito isso sobre a angústia do ser humano perante a incapacidade de viver. Nós muitas vezes não temos essa capacidade de viver como Cristo viveu, porque a verdadeira forma de ser uma pessoa, um ser humano perfeito, é viver como Cristo viveu e às vezes nós não temos essa capacidade. Então hoje eu quero falar sobre o Salmos número 4. E ele é um salmos que o salmista ele está se queixando sobre a perseguição. E ele começa assim: Responda-me quando eu clamo a Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então você vê que ele já começa clamando, dizendo que ele precisa de ajuda. Mais pra frente no capítulo ele vai dizer até quando as nações se levantarão contra mim, ou seja, ele estava se sentindo perseguido. E muitas vezes nós se sentimos assim, não é mesmo? Nós nos sentimos angustiados e que somos perseguidos. Muitas vezes são só ilusões ou vozes da nossa cabeça. Às vezes a gente não se acha tão importante, mas tão importante, que acha que tem pessoas perseguindo a gente. Mas vamos com calma, vamos ser sinceros. A gente não é tão importante assim. Então, às vezes não tem pessoas nos perseguindo. Às vezes é só a gente que errou, pisou na bola e que precisa se consertar com as pessoas. Mas às vezes realmente há ali uma rusga, uma ferida que alguém tem contra você. E você tenta revidar isso, não falando com aquela pessoa, ou falando mal dessa pessoa, que é pior ainda, mas o que a Bíblia nos aconselha é que quando nós nos sentimos assim, dessa forma, nós temos um lugar para falar isso que é na oração. E muitas vezes a gente fica nessa de ficar reclamando pros outros, dos outros. A gente fala mal das pessoas para as outras pessoas, quando a gente devia abrir nosso coração na oração. Como assim? Nós devemos orar contra as pessoas? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu tô falando é você chegar e ser sincero com Deus. Deus, eu tô sentindo que eu tô sendo perseguido no meu trabalho. Vamos supor que seja isso. Duvido muito, tá? Duvido muito. Mas vamos dizer que seja isso. Estou sendo perseguido no meu trabalho. Me ajuda a entender qual é o meu propósito nisso. Me ajuda a ser Cristo na vida dessas pessoas. Me ajuda a vencer o pecado. Me ajuda a vencer a vontade que eu tô de ir lá e esganar aquela pessoa. Às vezes é isso. Me ajuda a manter a compostura e não ser um funcionário ruim. Me ajuda a ser um bom cristão. Me ajuda a vencer essa tentação. Ah, e ao invés de você espalhar fofoca dessa pessoa do seu trabalho, você vai para Deus e fala: Deus, realmente, se eu pudesse, eu queria esganar essa pessoa. Mas eu preciso que o teu Espírito Santo me molde, me aperfeiçoe, a ponto de eu ser um exemplo para essa pessoa. Por que não? Eu sei que é difícil, às vezes é impossível. Muitas vezes a gente realmente perde a cabeça e pela pressão da vida acaba fazendo coisas que a gente se arrepende depois. Mas nós temos a oração novamente para pedir perdão a Deus e para seguir em frente e para deixar que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Então o vídeo de hoje é sobre se os salmos possuem muitas reclamações, muitas angústias, é porque nós temos a liberdade de chegar perante Deus e colocar as nossas angústias e os nossos pecados à mostra. Nós temos a liberdade de chegar para Deus e falar: realmente é isso que eu queria fazer. Me ajuda.
Assim como o pai daquele menino endemoniado que falou: Eu tenho fé, me ajuda na minha falta de fé. É basicamente isso que é a vida do cristão: é Deus, eu quero fazer o errado, mas me ajuda a não fazer. Deus, eu quero fazer o certo, mas eu fiz o errado, então me ajuda a não cometer novamente. Deus, eu queria muito ceder à pressão do mundo e resolver tudo com as minhas mãos, mas eu posso confiar em Ti e crer no agir do Espírito Santo para que essas coisas não abalem a minha vida contigo e para que eu realmente seja um cristão melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor, mais evoluído. E isso não tem nada a ver com coach, tá? Isso aqui é evangelho. É realmente você assumir a responsabilidade de que você não presta. E que se dependesse de você, você faria tudo errado. Então, ao invés de falar mal das pessoas que falam mal de você, ao invés de perseguir as pessoas que você acha que te perseguem, vá perante Deus e realmente diga: Deus, eu queria fazer tudo errado, mas me ajuda a não fazer errado, me ajuda a não querer cometer o mal, me ajuda a querer fazer o bem para quem me faz mal, que é quase impossível, eu sei, mas nós não devemos, por achar que é impossível, não buscar isso em Deus, porque se Cristo fez, nós devemos seguir e fazer também, por mais difícil que isso seja. É isso.